difícil. Uma parte que canta isso. A posição dele é essa aí. Não, a posição me ajudou muito. A posição dele é essa aí também. Ele... Quando dizia que o irmão Quirino, irmã Vitória, tanto eu e a pessoa temos visitado, que falam que temos celebração da igreja. Os irmãos que encontram aqui, eu me encontro cada um, conforme as necessidades de cada um, estão trabalhando, estão viajando, estão fracos na fé, né, os que estão doentes na alma, isso nós vamos
Amém. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. E agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que tem nos dado. E Ele me ter me trazido aqui, porque essa noite eu passei muito mal mesmo, que eu fiquei admirado. Ontem à tarde fui apertando, peguei uma tosse, o nariz entupiu de tal forma que não tinha como respirar. Tossia, mas tossia, que nem sabe que quando o cachorro vai aquele barulhão que de longe escuta. Ai. Eu sou à tarde no fundo estudando, a mulher fala para não caminhar cedo. Mas não fui muito cedo caminhar. Eu orava a Deus, pedia, né? Deus me abençoasse. Mudava de quarto de cama, ia lá para a cama de visita lá, para não incomodar ela. Aí tossia lá também. Vim. Aí eu matei mel com limão, esquentei, porque o mel lá empedrado, duro. Pegava a garrafinha assim no forninho, no fogão lá, até que comecei a pôr mel e limão. Você sabe que melhorou, aí dormi bem, mas já era na madrugada, já, sabe? E graças a Deus, né? Tô rouco, um pouco assim, né? Mas só que o peito é dolorido, se tossir que tá tudo dolorido, tanto que tossi essa noite. Então, Romanos capítulo 8, e fomos até o versículo 9, mais ou menos, aquele dia está marcado aqui. Então vamos ler 3 versículos, 9, 10, 11, para nós prestar bem atenção quando a gente está lendo em cada versículo, por exemplo aqui. E a gente fazer uma análise das nossas vidas, da nossa consciência. Então, vamos orar. Amado Deus e Pai, queremos te agradecer por mais este momento que estamos aqui, que tu permitiu, trouxe nós aqui. Agradecemos pela presença dos irmãos e pelos hinos que cantamos. E agora pedimos a Ti, Pai, que nos abençoa, principalmente a mim, me dando saúde e mais entendimento na vida espiritual, nas escrituras. Pedimos em favor de cada irmão aqui presente, aqueles que estão ausentes, que não puderam vir, aqueles que estão trabalhando. Pai Santo, Tu sabe a nossa necessidade antes de nós pedirmos, mas pedimos e agradecemos em nome de Teu Filho. Amém. Amém. O versículo 9 diz assim, ó, vós, Romanos capítulo 8, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Justiça de quem? Nossa? Não, de Cristo. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De deixar para orar agora, né? Mas vale. Então, meus irmãos, levemos aqui, que ele dá muita ênfase aqui, ó. Vós, porém, não estáis na carne. Nós não estamos vivendo na carne como vivia antes. Nós não estamos nos desejos da carne, aproveitando tudo que a carne pede, porque o que a carne pede nada nos edifica. Nós temos que ir pelo que o Espírito pede, toca nas nossas consciências. Isso é muito interessante para nós, muito bom. Falou, mas vocês estão no Espírito, vocês não estão mais na carne, vocês não são mais incrédulos, vocês não são mais ímpios, vocês estão no Espírito. Nós estamos em outra vida.
né, irmão? Nós estamos em outra vida, uma vida nova. Mas depois ele vai e o mas. Toda vez que eu faço imagem, você lembra que eu lembro o irmão José Vicente dava muita ênfase. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Sábado ele esteve aqui conosco, o irmão José Vicente, o irmão Odete, né? Foi muito bom eles conosco aqui também, né? E agora, então, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal, pensa bem como disse, essa pessoa, esse indivíduo, não é dele que ele não é de Cristo. Se não é de Cristo, é criatura de Deus, que Deus criou. Mas se não é de Cristo, é de quem? É do adversário. Então, aí ele disse aqui no 11, e se é o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou, Jesus habita em vós, o Espírito Santo, que ressuscitou Jesus, que habita em vós. Depois ele fala, aquele dentre os mortos ressuscitou a Cristo. Ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Olha bem, também ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Então o Espírito dele que habita em nós, ele falou em vós, em nós, ele já nos ressuscitou espiritualmente falando, mas ele vai ressuscitar na vinda dele com todos os corpos que estiver na tumba. Os irmãos, pense bem como é que o mundo vai chegar dessa maneira. A Bíblia disse. E a ressurreição, que bonito que não vai ser, que glória que não vai ser. De ver esse mundo, que caos que está hoje, e esse dia. Assim. Então, Paulo enfatiza aqui a importância da habitação do Espírito Santo na pessoa que recebe ele, como evidência da salvação. Quem tem o Espírito Santo, ele é salvo, ele está livre da condenação eterna. A frase aqui, vós porém não está na carne, mas no Espírito, indica também uma mudança fundamental na identidade do cristão. O cristão, ele deve ter mudança. Quando ele aceitou Jesus Cristo, ele não deve ser que nem ele era antes. Que a velha natureza, todos têm a velha natureza junto. Mas só que nem todos têm a nova natureza. Agora, aquele que tem a nova natureza, ele sabe quando ele está errado. Ele reconhece quando ele pecou. Ele humilha, ele pede perdão a Deus. Agora, eu me lembro que eu, antes de ser cristão, crente, vocês também, irmão, acho que não é só eu, todos, né? Eu não me lembro que eu confessava pecado a Deus, não me lembro. Você lembra, irmão Daniel? Então, vou perguntar para a dona turma. Mas se note bem, a gente tinha um pensamento, uma noção diferente. Nós já sabemos que só aquilo que nós era bem criado, né? Da religião que nós éramos. Então, mas agora, você é uma nova criatura, então vê os defeitos que tinha. Nós vemos, né, numa prova. E nós temos hoje ainda esse defeito. Temos bastante. Só que nós reconhecemos. Ninguém vai falar que não tem defeito. Quem vai falar que não peca? Quem vai falar que não perde a paciência? Quem vai falar que não fica nervoso? Fica. O único que ficou foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então nós somos, irmãos, mais definidos por nossa natureza pecaminosa. Mas pela presença do Espírito de Deus habitando em nós, reconhecemos que nós erramos,
que nós falhamos, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, o que nós devemos orar. É interessante, irmão. Vou contar abrir um parênteses aqui. Quando eu estava lá na igreja, lá no culto lá, então é diferente. A igreja é muito diferente, os hinos, os cantares, tudo é diferente. Não é ainda um cantor cristão, e tem bastante instrumento, né? Até eu lembrei daquele tempo, o tempo que eu tocava daquele jeito, aquele sistema, né, barulho, assim. E eu estava assim, puxa, eu vou pregar, né? Parece que eu ficava vazio de tudo. Aí, pensando assim, no último hino que chamou, sabe que o hino ajuda? O Davi falava isso, o Davi, quando cantava o hino de música que ele dirigia, falava, dá vontade de pregar. E deu vontade. Mas quando eu subi ao púlpito, lá, quando eu vi, eu fiquei admirado do silêncio que ficou, irmãos. Todos os rostos que eu via para mim, encarado para mim, ficou um silêncio, prestando atenção. Depois lá fora foi uma coisa muito, muito maravilhosa. Então, voltando aqui, fechando o parente. Então, irmãos, nós devemos ser definidos pelo nosso testemunho, porque os outros veem nós. Então, agora, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, então ele não vai dar o testemunho de Cristo. Ele não vai pregar o Evangelho. Naquele tempo, quem de nós pregava o Evangelho? Ele não pregava. Agora, a gente não perde oportunidade, de forma nenhuma. E eu, esses dias, eu também pregando para uma pessoa, falando, eu não sei, foi tudo. Aí depois ele falou que domingo, que dia, em Maracaí, depois ele apareceu do norte, e falei, puxa vida. Não entendeu nada que eu falei. E eu mas tem que viajar com o cara. Ela estava cuidando do meu lá. Vou em Maracaí e depois vou na Aparecida do Norte. Na hora eu fiquei meio voado com Maracaí. Eu lembrei o que é Maracaí, que eu estou falando. Então eu falei, puxa vida. Os irmãos, a gente, naquele tempo, nunca prega, você não conversar com a pessoa, nem que você não prega, irmãos, você não acha, não dá brecha, não dá. Você pensa, se eu pudesse pregar para essa pessoa. Então, olha, nós não era de Cristo naquele tempo, nós não preocupava. E nós achava ruim que alguém vinha pregar ainda, tem essa. É uma declaração forte, irmão, desafiadora para quem ouve. É um desafio para quem ouve. Quem prega, um dia ele ouviu. Quando eu ouvindo, quantas pessoas que não me pregou, cada um de nós fosse vários. Era um desafio para mim que eu tinha, aceito ou não aceito. Como é que é? Bombardeado. Então, a mensagem, irmão, ela implica nos nossos corações, irmão, o que nós devemos de ser. Quando a mensagem implica, ela vem para de conta com nós, ela exorta, ela mexe, ela entra. E com a presença do Espírito Santo, não é uma opção para os cristãos, mas a presença do Espírito Santo, porque ele está. O Espírito Santo não abandona nós, ele não sai, mas ele é uma necessidade que ele opera em nós, porque ele é o penhor da nossa glória. Ele é o penhor, uma garantia de que nós vamos herdar. Lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14, note bem o que disse lá o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, irmão, depois de ter pregado, você pregou para o povo, deve usar até isso como um apelo, né? Pregou. E depois, escuta, agora que eu preguei, vocês ouviram. Agora, em quem você está aí? E quem? Em quem também vós estáis?
Paulo falou aqui, ó. Depois que ouviste a palavra da verdade, tem que ter uma mudança, né? O evangelho da vossa salvação. Aí depois fala, e tendo nele também crido, ó, foste selado, como fosse carimbado um animal, no nome de Deus, no nome de Cristo, ó, selado com o Espírito Santo da promessa. Então, quando o Espírito Santo entra em nós, ele sela. Esse selo não sai. Vai. Então, isso aí é uma parcela de entrada e garantia. Quer dizer que ficamos penhorados, um penhor. Ele deu um pagamento adiantado. Deus, Jesus Cristo em Deus. Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo deu um pagamento adiantado para uma parcela. Quer dizer que o restante ele vai dar no futuro. Vocês sabem qual é o restante. Aí, completo. Corpo glorificado. Aí ele fala aqui no 14 de Efésios 1. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Então, irmãos, a vida cristã, ela é bela, mas se nós reconhecer, saber usufruir dela. É a mesma coisa que você tem um tesouro na sua casa. Vamos supor que você tem qualquer instrumento, uma coisa muito, mas você não usa, que não está sendo útil para você. Então, ela é bela, ela é útil, não tem como. Mas nós devemos usufruir dela, ter paz, ter alegria, viver, falar para os outros, irmão. Nós todos visitados. O Espírito Santo, ele é o selo da nossa filiação. Nós somos filhos com Deus. Ele é o selo da nossa filiação, está carimbado. Por isso que a salvação não se perde eterna. Tem muitas passagens aqui que garantem a salvação eterna. A garantia da nossa herança eterna. Merecer nós não merecemos, de forma nenhuma. Merecemos o inferno. Como diria a mulher sempre corrigiu lá em casa, quando essa coisa eu pregar, fala saudoso irmão velho, fala irmão velho. Significa que, irmão, não podemos nos dizer cristãos se não demonstrarmos os frutos da presença do Espírito Santo em nossas vidas. A presença do Espírito Santo. Que mais? Com amor. É o primeiro fruto. Que mais? Com a alegria, ser um cristão alegre. Canta alegre. Canta. Nem que não cante bem, irmão. O negócio é cantar com alegria. Não adianta ser um profissional cantar bem, tocar bem, mas ele não sente prazer naquilo ali. Eu não sinto feliz, paz, eu não vou ver a paz de Deus com ele. Essa é a verdadeira paz. Os frutos da presença do Espírito Santo em nós, habitando em nós, na vida dos salvos. A obra do Espírito Santo em nossas vidas tornou-se possível pela fé em Cristo Jesus. Verá o Espírito Santo, estamos vendo lá, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Ele diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, o Filho falando, que é Jesus, mas aquele Consolador, que consola, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Jesus disse, esse vos ensinará todas as coisas. Ele que nos ensina, é o melhor professor, e vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Jesus disse muita coisa e fez eles lembrar, e depois escreveram. Ajudador, esse ajudador, consolador, é a terceira pessoa da divindade, Deus, o Espírito Santo.
Agora o versículo 10 aqui de Romanos 8. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado que está morto, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aí voltando agora em Gálatas também, o que o apóstolo Paulo falou? No capítulo 2, versículo 20. Paulo falou assim, ó, e nós falamos isso também. Nós devemos estar enquadrados nisso. Ó, já estou crucificado com Cristo. Ele foi pregado na cruz? Não. Crucificado, que ele crucificou com Cristo, abandonou os vícios que tinha, aquelas coisas. Morreu. Mas já estou crucificado com Cristo. E vivo, apóstolo disse. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, que se for a gente viver só a gente mesmo, né, faz tudo errado. Mas Cristo vive em nós. Ele que é o certo. E a vida que agora vivo na carne, Paulo falando, a vida que está vivendo agora como nós estamos, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou, falando de Jesus, o qual, Deus, né, me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pronto. Isso é uma gratidão danada, irmão. Nós devemos reconhecer isso. Então ele expressa que a profunda união do cristão com Cristo na sua morte e ressurreição. Ele deve estar unido, ressuscitando em uma nova vida pela fé do Filho de Deus. Então nós estamos numa nova vida, uma novidade de vida, porque nós temos outro pensamento. Nós sabemos que a fé de quem? Nós temos a fé de um ser santo. A nossa fé é em nosso Senhor Jesus Cristo, no que Ele fez, na obra dele que Ele fez na cruz. Aqui, como uma declaração poderosa da união mística do cristão com Cristo, a frase, já estou crucificado com Cristo, indica que através da fé, ou por meio da fé, o cristão, ele é identificado com a morte de Cristo na cruz. Tem que ser identificado com isso, com esse sacrifício. Que Cristo morreu por mim, por vocês, por o mundo todo. O corpo, na verdade, está morto disso, por causa do pecado. O corpo está morto, devido à queda do homem, lá no jardim do Éden. Irmão, viu, tá absurdo. Se eu contar outra hora para o irmão, se outro pastor, eu não posso falar gravando, mas se eu falar, não dá certo. Mas tem uma coisa, agora, irmão, lá no jardim do Éden, por consequências, irmão, não produz frutos que agradam a Deus, por consequência da queda de Adão e Eva. Então veio a humanidade tudo caído, que nem aquele gado que mostrou morto lá, está todo morto, tudo deitado. Viu aquele gado lá que 31 cabeça lá, né? E teve gente, tem uma pessoa que falou assim, a irmã Maria, foi melhor eles morrerem daquele jeito. Para isso foi bom para os animais, porque eles estavam confinados, eles iam matar eles no frigorífico. Que sabe como é que ela foi falar aí, pensa aí. Ah, mas dá dó, não dá? Mas pense bem, eu lembrei agora isso aqui, parece que não tem nada a ver, tem. Então quer dizer que tudo nós, a consequência da queda de um só, tudo nasceu, está extraviado. Vivo, morto. Vivo porque está andando, mas morto espiritual, sem salvação, condenado ao inferno. E não dá frutos que agradam a Deus, não dá. Mas gosta de viver como quer, servindo a si mesmo. Porque o natural do homem, das pessoas, é servir a ele mesmo. Ele quer viver para ele mesmo. Ninguém está preocupado com o outro. Quando eu trabalhava na firma lá, eu entendo, muita gente. Eu ficava olhando assim, cada um,
quer defender ele. Ele não está preocupado com o rendimento, porque lá os encarregados, mestre de obra, tudo, eles querem bem feito e produção. Porque se a pessoa for muito lerda, ela quer fazer assim, bem feito, não rendia, mandava embora. Tem que fazer bem feito e rápido, que tem que ter produção. Eles viram o lado deles. Mas o povo é assim, irmão. Quer viver como quer. Aqui agora vivo na carne. Não é uma vida sem provação. Nós vivemos na carne ou no espírito, vamos dizer no espírito primeiro, né? Temos bastante provações, ou algumas. Bastante ninguém tem. Falar bastante. Mas temos provações e dificuldades. Mas somos transformados. Nós estamos, que Jesus disse, nós temos no mundo aflições. Mas muitos não têm Cristo. E uma vida de provações, dificuldade, mas não é uma vida transformada, pior. Se nós temos tribulações, provações, sofrimento, mas nós temos uma vida transformada, isso é ganho, é lucro, é ganho para nós, galardão. Mas o pior é você sofrer, mas não tem uma vida transformada, não tem Cristo, não tem o Espírito Santo. Ou seja, na dependência e confiança em Jesus Cristo, que nos amou, Ele entregou a si mesmo para nós, por nós. O capítulo 7 de Romanos 14 diz assim, Paulo diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Mas Paulo diz, mas eu sou carnal. Já passamos por isso, né? Esse estudo. Mas eu sou carnal. Vendido sobre o pecado. Foi vendido. Adão se vendeu. A raça humana toda para o inimigo. E nós somos vendidos. Aí Paulo fala no 15, por quê? O que faço não aprovo. Olha bem. Então, se nós estivermos errado, um erro, que nós reconhecemos que está errado, então nós devemos aprovar. Agora, tem coisas que nós erramos, mas na nossa consciência não acha que errou. Aí é diferente, mas tem que ser sincero. A consciência. Mas, ele fala, Paulo disse, o que eu faço não aprovo, pois o que quero, isso eu não faço. Vocês pensem bem, o apóstolo Paulo, um cristão, um evangelista, um apóstolo que pregou, que escreveu uma terça parte do Novo Testamento, mais ou menos. Agora, aí depois ele fala, pois, o que eu quero, isso eu não faço, mas o que aborreço, ou o que odeio, isso eu faço. E tem uma versão que fala pratico, porque é pratico mesmo. Porque você não fala está vivendo este mundo, ao 16. E se eu faço, se faço o que eu não quero, consinto com a lei que é boa. Então nós devemos entender assim, irmão. Se nós fazemos aquilo que nós não queremos fazer, vamos consentir que a Bíblia é certa, que a graça é verdadeira, a graça é boa, que a mensagem é boa, ela está me ensinando, está pregando. Quando nós pregamos, como o pastor Serginho falava, eu mordo, depois sopro, ele cura. Aí, pastor Serginho, o homem, irmão, vive por causa da justiça de Cristo Jesus. Essa vida espiritual é por causa dele. Só assim o Espírito Santo pode operar na vida dele, nas nossas vidas. Porque nós entregamos a ele. Temos um propósito, irmãos. É importante notar, irmãos, o que mais necessitamos para viver bem é uma vida de oração,
Que mais? É vigilância constante. O cristão, por mais que ele ora, você pode pensar em pouco, ele tem que viver a hora, viver a oração. Bom, quantas vezes que eu orei essa noite, eu pedi a Deus, porque estava feia a coisa. Estava feio. Tão ruim que eu fiquei. Nunca senti daquele jeito. Aí eu ia até aplicar vacina contra a gripe, mãe, o Edson não vai, pai, que é pior. Aí que você vai cair de uma vez. Eu falei, porque é vírus que eles põem. Então tem que sarar bem, velho. Então, Simão, ele somente realiza tudo o que tem que fazer em nós. Ele nos ensina, ele trabalha em nós e nos dá capacidade. Mas quando nós queremos fazer da nossa capacidade, esquece de orar, esquece de vigiar, de falar com Ele. Me ajude. Me dê força, Pai, em nome do Teu Filho. Não precisa fazer oração longa, não, andando, trabalhando. Falar com Deus. Ao Hebreu 13:5. Seja vosso costume, sem avareza, olha, costume. Seja o vosso costume, sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Isso aí é um balde de água fria. Todo cristão não contenta com o que tem. Se ele tem um, ele quer ter dois. Você tem R$500, ele quer ter 1.000. Toda que você quer ter uma... É difícil ter, pode dizer que tem, mas é difícil. Contentando com o que tendes, que dá para a gente viver. Porque ele diz, olha o segredo aqui, ó. Não te deixarei, nem te desampararei. Não te deixarei, nem te desampararei. Ele não desampara. O salmista diz assim, ó, bom, eu já vi alguém falar, foi palavra do salmista. Fui moço, hoje eu fui velho. Eu ouvi falar isso, outro. Fui moço, hoje eu sou velho. Eu nunca vi como é que ele falou? Um justo mendigar o pão. Ele falou que não viu. Porque essa pessoa que pregador que pregou que eu vi, falou, porque olha, não sabemos. Mas mendigar o pão, sabe qual é o sentido que diz bem aí? Porque tem gente que João Batista, é o João Batista, né? Comia gafanhoto, não é? Mel silvestre. Ele não tinha pão, ele não tinha carne, ele não comia bife, ele não comia lasanha. Nossa, se for olhar a fartura que nós temos hoje em relação com aqueles do antigo, então ele era um mendigo. Mas Deus não deixou desamparado, de qualquer jeito vem. Alguém vai ir. Irmãos, e a vida agora que nós vivemos na carne, quer dizer, o nosso andar diante de Deus. Os irmãos devem examinar bem. Até para aqueles que não são batizados, se tem Jesus Cristo, se está livre do fogo eterno, é a pior coisa que tem. Porque a igreja não livra ninguém do fogo eterno. Ela alerta. O problema da igreja é que ela prega sobre a condenação, só na igreja. Ela não salva ninguém, mas ela prega o Salvador. Ela ensina, ela corrige, ela exorta, mas só que ela não vai salvar ninguém. Agora, se tiver Jesus Cristo de verdade, ele deve procurar a vida diária dele, vai mostra a vida dele diante de Deus. E que mais? Só diante de Deus? Não.
diante do mundo, diante dos homens, diante da família. Então, por isso, vivendo na fé do Filho de Deus, sempre deve ser objetivo do cristão anunciar a Cristo aos outros, o qual nos amou e entregou a si mesmo por nós. O único caminho pelo qual nós poderíamos ser salvos é Jesus Cristo. Ele morto e ressuscitado. A 11 aqui, ó. Esse é o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo. Esse é o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus. Habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Então um dia nós vamos receber a ressurreição, os irmãos. Ele dá-nos o poder em nossos corpos, né, mortais, que o corpo está mais, faz corpo morto, para que possamos viver uma vida santa, uma vida agradável a Deus, através do Espírito Santo que habita em nós. O nosso espírito está vivo, mas o nosso corpo ainda não, está morto. E aquele que não tem o Espírito Santo, o espírito está morto. O espírito do homem não tem o Espírito de Cristo, não tem o Espírito regenerado. O Espírito tem que regenerar. A carne não vai ser regenerada. Um dia ela tem que morrer. Ela vai para o cemitério, mas se acaba. Com mais ano que passa, fica os ossos e o cabelo que fica. Mas aí um dia que o espírito, a alma daquilo que foi sepultado, ele vai vir buscar. Não esqueça um dia que eu arranquei lá, reformando o túmulo do pai da tia Aparecida, só do Chico Mercino, tinha muitos anos. Fui lá quebrou tudo, arrancar lá, irmão, para poder. Eu vi. O pessoal quer um monte de osso, não tem cachorro, nem nada. E vi que aquela coisa manchada que é um bramar, assim, a peruca. Eu falei, uma peruca. Então, irmãos, é isso. Porque a salvação não é alcançada através de nós mesmos, mas pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós sabemos isso, que tudo nós devemos a Deus. Então vamos cantar, louvar a Deus e preparar para sexta-feira. Que Deus nos abençoe e que possamos estar aqui. Agora o hino. Se o bom Daniel não vir sábado, você vem domingo, né? Hoje a gente está querendo fazer o hino. Aí tem mais pessoas, né? Vamos voltar, porque aí vai provar o Alexandre. Oi? Isso. Se eu for naquela hora, não vai dar. Eu mostro.
Bom, Paulo termina com oração. Senhor, queremos agradecer nosso culto, foi encerrado, pelo dia de hoje, por cada um que fez o estudo aqui. Pedimos para os próximos cultos, para os cultos pela semana, pedimos para a igreja, por esses convites que foram feitos, agradecemos pela recuperação da saúde do pastor, por conseguir pregar, e possa abençoar a vida dele, ele possa melhorar cada vez mais na saúde, e abençoe sempre no espiritual. Amém. E agradecemos pela salvação de Cristo Jesus e por cada um de nós, Senhor, que possamos estar parando para as dificuldades do dia a dia. Por isso, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.